Eu vou trazer para você a nossa próxima sequência de gráficos. Estaremos trabalhando com o Jupyter Notebook DataVis 35 a 43. Neste Jupyter Notebook, o nosso objetivo será analisar dados sobre o PIB, população, expectativa de vida de países em 5 continentes. Estaremos trabalhando com dados reais disponíveis publicamente até o ano de 2007. Então, vamos poder coletar alguns insights bem interessantes também. Vamos começar com a versão Python usada neste trabalho, depois o pacote Watermark, os pacotes usados ao longo deste Jupyter Notebook, basicamente duas novidades aqui, que é o pacote Math para algumas operações matemáticas e o pacote Random para geração de valores aleatórios. Você pode estar se perguntando por que eu vou gerar algumas fórmulas matemáticas para criar um gráfico? É uma boa pergunta, por sinal. De fato, nós vamos usar a matemática aqui para poder ajustar os dados em algum momento e então fazer com que esses dados possam ser incluídos em um gráfico com uma escala adequada. Inclusive, vamos usar logaritmo. Isso mesmo, logaritmo que você estudou lá no ensino médio, que lá você achou que não servia para nada, você vai usar agora em análise de dados com linguagem Python. Fenomenal, não? Então, por isso que nós temos também esses dois pacotes. O restante da turma você já conhece. NumPy, Pandas, Matplotlib e Seaborn já são amigos íntimos, não é? Já estão conosco aí há um bom tempo. Estou ainda filtrando warnings também. Aqui estão as versões dos pacotes e então vou carregar o dataset. Percebeu que tem um detalhe aqui? O detalhe faz toda a diferença. Como analista de dados, você deve estar atento aos detalhes. Qual é o detalhe aqui ao carregar os dados? Que o arquivo está com a extensão TSV, T de tatu. Na verdade é T de tab, inclusive, não é? Que é a tecla tab. Aliás, você sabe o que é o arquivo CSV? O que significa o arquivo CSV? Estamos trabalhando com isso quase desde o início do curso. Já se fez essa pergunta em algum momento? CSV significa Comma Separated Values, ok? Estou falando da forma mais clara possível, o termo está em inglês. Comma em inglês significa vírgula. Então é um arquivo separado por vírgula. Vamos abrir aqui um deles, por exemplo. Vou mudar aqui a visualização. Veja que eu tenho as colunas separadas por vírgula. Isso é um arquivo CSV. O que é um arquivo TSV? É um arquivo separado pela tecla Tab. Ao invés de usar vírgula, usa-se Tab. Para nós, no final das contas, não faz a menor diferença. Mas na fonte onde os dados foram gerados, talvez, por algumas razões, não seja possível gerar o arquivo no formato CSV. Aí gera seu arquivo no formato separado pela tecla Tab. Ok? Você pode carregar esses dados utilizando a própria função readCSV. O único detalhe é você colocar o separador contra a barra T, que indica a tecla Tab no seu teclado. Pronto, aí está o detalhe para você. Carregamos os dados, depois disso visualizamos o shape, mais de 1.700 linhas para 6 colunas. Aqui uma amostra dos dados. Temos o país, o continente, o ano, expectativa de vida. Isso aqui é o número de anos, né, que espera se a pessoa vai viver naquele país. População e o GDP per capita. GDP é a sigla em inglês para o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Vamos então dar uma olhada no info, aqui o resumo das variáveis. Vamos obter o limite de tempo desse dataset. Qual é o ano mínimo e qual é o ano máximo. Então eu tenho dados que vão de 1952 até 2007. Para finalizar essa exploração inicial, que você pode continuar depois se você quiser, vou fazer um describe, que é o resumo estatístico da variável do GDP, que é o PIB, não é? Então aqui nós temos a média, que é 7 bilhões 215, temos o desvio padrão, valor mínimo, esses valores são em dólar, ok? Em dólar americano. E também o valor máximo. E aí veja que eu tenho a média, 7.215, isso aqui é um valor em dólar, ok? E aí eu tenho desvio padrão, valor mínimo, quartis e o valor máximo. Vamos então para a nossa primeira visualização, que eu quero um boxplot com a distribuição do PIB per capita por continente. Teremos que fazer uma pequena preparação dos dados. Então, vou fazer o seguinte, eu vou executar, vou mostrar o gráfico, depois eu volto e explico. Combinado? Então, vamos executar estas células, por hora apenas execute-as, até a criação do gráfico. E aqui está o gráfico que eu quero. Veja que eu tenho um boxplot mostrando a distribuição do PIB per capita por continente, certo? O que nós podemos obter aqui de informação? No caso da Ásia, por exemplo, veja que os valores em média estão muito baixos. Então, na média, o PIB per capita, isso aqui é o PIB per capita dos países da Ásia, é mais baixo. Só que nós temos outliers, muitos outliers. Então,
Na Ásia, não há uma igualdade em termos de PIB per capita nos países. Lembrando, são dados reais até 2007. Observe a diferença para a Europa. Na Europa, eu tenho os dados mais próximos da média, mais próximos do meio da distribuição. Especificamente, aquela linha amarela no meio é a mediana, não é? Mas os dados estão mais próximos do ponto médio. Ou seja, há uma igualdade maior em termos de PIB per capita nos países da Europa, em comparação com os países da Ásia. Na América, no continente Américas, de um modo geral, América do Sul, Central e do Norte, veja que há também alguns outliers, mas não é o que se compara, por exemplo, com o continente asiático. Na África, percebemos que o PIB per capita é extremamente baixo, mas temos alguns poucos outliers que também são baixos, né? Principalmente se você compara com a distribuição da Europa. Ok? Como chegamos então a este gráfico? Sobe agora e vamos verificar a preparação. Primeiro, eu vou listar todos os países e os continentes, removendo duplicidades, não é? Eu quero só país e continente. Então eu tenho 142 países e eu tenho as duas colunas do meu conjunto de dados, que aqui está inclusive. Veja que eu tenho continente e país. Então eu tenho na África 52 países, em Américas 25 países, na Ásia 33, Europa 30 e Oceania apenas 2, no momento que os dados foram coletados, não é? Depois disso, apenas estou renomeando esse data frame para não ficar aqui país, porque pode gerar alguma ambiguidade. Estou colocando N countries, ou seja, número de países naquele continente. Só para ficar bem clara a informação. Depois disso, estou listando quais são os índices que eu tenho no meu data frame de continentes. Então eu tenho na prática 5 continentes. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou extrair o PIB dos países de cada continente. Então veja que eu tenho um array, nesse caso é um array, e esses valores são exatamente os PIBs. Aí você vai descendo, vai mudar de array, já, fica olhando. Ó, mudou o array. Agora é o array do próximo continente, com o PIB de cada país. E é isso que nós temos exatamente aqui. Estou apenas extraindo o PIB de cada país por continente, para que então eu possa alimentar isso neste data frame e gerar o nosso box plot. Veja que a geração do gráfico nem de longe é a parte mais trabalhosa, não é? Quando você se deparar com esse tipo de situação, primeiro, defina a pergunta. O que você quer responder no gráfico? Tudo começa por aí, não é? O que eu quero mostrar no gráfico? Aí você vai para o dataset e pergunta, já está pronta a informação que eu quero no dataset? Provavelmente não. Aí você faz o agrupamento, organiza os dados, transforma, pré-processa conforme necessário, gera um novo data frame e pronto, aí é só alimentar no gráfico. Vamos para o DataVis de número 36. Gráfico de linha com PIB per capita ao longo do tempo em Portugal e Espanha. Então fica evidente que eu terei que fazer um filtro, não é? Então primeiro eu vou filtrar exatamente os dados aonde o país é Portugal, depois os dados aonde o país é Espanha. Pronto. Os termos estão em inglês, não é? Portugal é exatamente o mesmo nome em inglês e português, e Espanha é Espanha em inglês, porque o dataset é em inglês. Na sequência, vamos preparar o nosso gráfico. Observe que eu tenho aqui tamanho da figura, depois eu tenho dois plots. Observe o detalhe. PLT plot para os dados da Espanha, aí eu pego o ano e eu pego o PIB, coloco o label. Depois para Portugal, aí eu coloco o título, o label de X, de Y e incluo a legenda. Executa, e aí está o gráfico de linha. Nós criamos dois plots, não foi? Sim, nós criamos dois plots. Você não está vendo, né? Mas são dois plots na mesma área de plotagem. Como as dimensões são idênticas e as linhas estão em posições diferentes, dá a impressão que é um único gráfico, mas não, são dois gráficos sobrepostos. Isso funciona porque as linhas estão posicionadas diferentemente por conta da diferença do PIB de Portugal e Espanha. Se as linhas fossem idênticas, eu estaria vendo um único gráfico. Isso aqui é um truque muito útil para o dia a dia. Ou seja, eu preciso comparar dados de dois países, por exemplo, ou duas variáveis, duas categorias, seja lá o que for. Pois bem, como eu coloco isso no mesmo gráfico? Você cria dois gráficos. E então você utiliza o recurso de plot na mesma área de plotagem. A área de plotagem é toda essa área aqui. Eu estou colocando dois gráficos na mesma posição. Aí eu já posso imaginar a sua pergunta. Não tenho bola de cristal, mas já consigo imaginar. E eu poderia colocar os gráficos em posições diferentes da mesma área de plotagem? Imaginando essa pergunta, eu já me antecipo e já respondo. Fenomenal, não? Pois bem, é o gráfico do DataVis 37. Observe o que nós temos aqui. Agora eu tenho os dois gráficos separados
na mesma área de plotagem, não estão mais sobrepostos. Veja que a informação é a mesma, não é? Aqui estamos usando sobreposição, aqui não estamos usando sobreposição. E como conseguimos esse objetivo? Aqui em cima, apenas definimos os plots, só isso. Posso definir quantos eu quiser e o próprio Matplotlib vai sobrescrevendo, vai sobrepondo, não é? Na verdade, não sobrescrevendo, mas sim sobrepondo cada um dos gráficos. Então dá a impressão que é um único gráfico, mas são dois na prática, eu posso ter 3, 4, quantos eu quiser. Agora, eu quero separar. Veja que eu estou usando o recurso de subplot. Eu estou colocando uma linha, eu quero duas colunas. E este gráfico, que está logo abaixo, que são os dados da Espanha, vai ficar na primeira coluna. Depois disso, subplot de novo. Uma linha, duas colunas. E esse gráfico de Portugal vai ficar na coluna de número 2. Pronto. Ou seja, aqui em cima, uma única área de plotagem. Os gráficos são sobrepostos. Aqui, uma única área de plotagem, só que eu estou dividindo em subplots. É como se eu dividisse em quadrantes, não é? E aí eu coloco cada gráfico em cada subplot. Veja, não tem aqui uma questão de o que é melhor ou pior, não é? São duas formas de você mostrar a mesma informação. Eu, particularmente, considero esse gráfico aqui da DataVis número 36 um pouco melhor, porque eu consigo, em uma única visualização, mostrar duas informações. Estou comparando, é mais fácil a comparação. Fica evidente que a Espanha teve um PIB, um crescimento do PIB maior do que Portugal. Quando você coloca em gráficos diferentes, é mais difícil fazer a comparação. E então é puramente uma questão de você escolher qual é a melhor visualização de acordo com a sua audiência. Continuamos na próxima aula, até lá.